Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo uma nova receita de amigurumi aqui para o canal. Dessa vez quem aparece é a Elsa. Deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes dela, do seu cabelinho aqui, ó, pessoal, todo na lateral do corpinho, ó. Os detalhes aqui do rostinho dela. Da roupinha também, ó, com os detalhes da troca de cor, do tom de azul, e dessas pedrinhas que eu coloquei coladas aqui no corpinho, pessoal. Eu criei essa receita com muito carinho para nossa coleção, para vocês. Espero de verdade que vocês gostem e façam também em casa. Antes de irmos para a receita, eu gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever. É completamente gratuito, você não paga nada por isso e recebe notificação sempre que tiver vídeo novo no canal. Então fiquem agora com a receita desta linda princesa, deste lindo amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a cabeça do nosso amigurumi. Para a cabeça, eu vou utilizar o fio na cor cru. E para darmos início, eu vou fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, vamos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos agora esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira da cabeça do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós faremos ela toda em aumentos, ou seja, para cada pontinho da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós terminamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda carreira, iremos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira então finalizada. E agora para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo ponto de base, certo? Então, um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 3 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora para a carreira de número 4, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e um aumento, certo? Agora, por 5 vezes, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu retorno com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 4ª carreira e para a gente finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo. Assim, a 4ª carreira irá finalizar com 24 pontos baixos.
Agora, pessoal, para a carreira de número 5, vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base. Então, 3 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira 5 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, quinta carreira finalizada. E agora para a carreira de número 6, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, pessoal, por 5 vezes, vamos fazer 4 pontos e um aumento, certo? Agora, então, por 5 vezes, vamos fazer 4 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 6ª carreira. E para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Assim, a carreira 6 irá finalizar com 36 pontos. Agora, pessoal, para a carreira de número 7, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar no marcador, finalizando assim a carreira 7 com 42 pontos. Prontinho, pessoal, 7ª carreira finalizada. E agora para a carreira de número 8, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo e o terceiro ponto baixo. Feito isso, faremos agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, vamos fazer 6 pontos e um aumento, ok? Por 5 vezes, faremos agora 6 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 8ª carreira e para a gente finalizar ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a 8ª carreira irá finalizar com 48 pontos. Agora, pessoal, das carreiras de número 9 até a carreira de número 16, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, agora nós vamos ter 8 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 48 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminamos aqui as 8 carreiras seguidas.
E agora, para a carreira de número 17, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, tiramos estas duas, tiramos esses dois, ok? 3 pontos e uma diminuição. E agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos e uma diminuição, ok? Agora, por 5 vezes, faremos 6 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 17 e para finalizarmos ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira 17 irá finalizar com 42 pontos. Ok? Agora, pessoal, para a carreira de número 18, vamos começar fazendo 5 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo, terceiro, quarto e o quinto ponto baixo sozinho. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Então, 5 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 18 com 36 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 18 finalizada. E agora, para a carreira 19, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Feito isso, agora nós vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos os dois, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos e uma diminuição. Agora, por 5 vezes, faremos 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui rapidinho, pessoal. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 19 e para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Assim, a carreira 19 irá finalizar com 30 pontos. Agora, pessoal, para a carreira de número 20, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo sozinho. Feito isso, faremos uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois, certo? Então, 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 20 com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 20 finalizada. E agora, para a carreira de número 21, vamos começar fazendo um
ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos uma diminuição, alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e uma diminuição. Por 5 vezes, faremos agora 2 pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 21 e para finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo. Assim, a carreira 21 irá finalizar com 18 pontos. Posso cortar aqui o fio agora e é só arrematar. Tá? O fio, eu cortei um fio curto, tá, pessoal? Pois é no corpinho que eu vou deixar o fio para fazer a união do corpo com a cabeça, tá? Então, aqui está a cabecinha do nosso amigurumi. Eu coloquei olhinhos com trava no tamanho 10 e eles estão localizados entre as carreiras 13 e 14 e tem 7 pontos de distância entre eles, tá? Então, olhos com trava, tamanho 10, localizados entre as carreiras 13 e 14, 7 pontos de distância entre eles. Então, aqui está, pessoal, a cabecinha do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer o cabelo do nosso amigurumi. Para o cabelo, eu vou utilizar o fio amarelo claro, tá? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do cabelo do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, ela será toda em aumentos, ou seja, para cada ponto da base, faremos 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou com 7 pontos, agora para a segunda, vamos finalizar com 14 pontos baixos. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, certo? Então, fizemos um ponto e um aumento, vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 3 com 21 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 3 e agora nós vamos começar a puxar os fios do cabelinho do nosso amigurumi, certo? Então, daqui mesmo de onde eu parei, eu vou subir 40 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, pessoal, puxei aqui 40 correntinhas, então. E agora, na segunda correntinha a contar da agulha, eu vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Então, na segunda correntinha, a contar da agulha, eu vou retornar fazendo pontos baixos. É um ponto baixo
para cada correntinha, certo, pessoal? Então, teremos agora 39 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, chegando aqui embaixo, eu volto com vocês para a gente finalizar esse fio juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final, tá? Na última correntinha, fiz o ponto baixo e agora nós vamos prender aqui na base, ó, no ponto seguinte, na base, no ponto seguinte, vamos prender com um ponto baixo, certo? Um ponto baixo. Prendi aqui e agora vou subir 40 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, pessoal, fiz aqui as 40 correntinhas. Agora, vou voltar na segunda a contar da agulha, fazendo pontos baixos, certo? E cada correntinha dessas é um ponto baixo, ok? Quando eu chegar, pessoal, aqui no final, na última correntinha, aqui na nossa base, no ponto seguinte, eu vou prender novamente com um ponto baixo e subir as 40 correntinhas, tá? Aqui nós temos o segundo fio, tá? Eu puxei agora com vocês este segundo fio com 40. Ao todo, nós teremos 15 fios de 40 correntinhas e mais 6 fios com 35 correntinhas. Ok, pessoal? Então, agora eu puxei este segundo fio aqui com vocês de 40 correntinhas, tá? Ao todo, são 15 fios com 40. E depois, mais 6 fios com 35 correntinhas, certo? Estes 6 fios, eles ficam para a parte da frente do rostinho do nosso amigurumi, certo? Eu vou fazer aqui o cabelinho e depois eu mostro certinho para vocês como que vai ficar na cabecinha do nosso amigurumi. Pessoal, eu queria mostrar para vocês como que eu vou fazer para prender o cabelinho, tá? Da nossa amigurumi. Eu já marquei aqui com alfinetes, tá? Mas vou explicar para vocês como que eu vou fazer, certo? Bom, eu deixei um fio comprido, tá, pessoal? Para fazer depois essa costura, certo? A primeira coisa que eu fiz foi marcar este alfinete aqui. Esse alfinete, ele está bem aqui no anel mágico do cabelo e com ele eu prendi exatamente também no anel mágico da cabeça aqui em cima, certo? Então, essa foi a primeira marcação que eu fiz. Depois, nós temos aqueles 6 fios menores da cabeça, certo? Então, eu dividi 3 para um lado, 3 para o outro. E esse aqui é o meio deles, ok? E está bem no meio aqui entre os olhinhos, certo? Então, fiz aqui a segunda marcação. Esses outros eu coloquei apenas para fixar bem aqui o topo, tá? Então, marquei aqui o anel mágico do cabelo com a cabeça. Depois, separei aqueles fios, aqueles 6 menores, 3 para um lado, 3 para o outro. O centro, eu deixei bem aqui com o centro, tá? Da cabecinha, no meio entre os olhinhos, tá? Então, foi essa marcação aqui que eu fiz. Após isso, eu fui puxando os fios e prendendo fio por fio, tá? Até aqui, mais ou menos, ok? Feito isso, eu comecei a enrolar os 3 fios de cada lado, fui enrolando e prendi aqui e aqui, certo? E depois disso, pessoal, com jeito, eu vou trazendo, enrolando para o lado de cá o cabelo, para que fique somente de um ladinho da cabeça o cabelo dela, certo? Ó, como vocês estão vendo, vai ficar de um lado, certo?
Então, você vai vir enrolando. Eu não prendi nada aqui, tá, pessoal? Não tem nada prendendo esse cabelo aqui atrás, ó. Essa parte aqui que vocês estão vendo, eles só estão presos aqui no alfinete, na cabeça, mas aqui não tem nada prendendo eles, tá? Isso aqui é só enrolando, ele já ficou assim, como vocês estão vendo. Então, eu fui enrolando e trazendo para um lado da cabeça da amigurumi, certo? Então, agora eu vou fazer essas costuras. Prender aqui em cima, prender aqui mais ou menos até onde está a altura aqui do alfinete. E depois eu vou acertar, dar uns pontinhos só, para que fique bem certinho esse cabelo aqui na lateral do corpinho da bonequinha, certo? Ó, deixando assim. Ela fica assim, certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer as pernas do nosso amigurumi. Para as pernas, nós vamos utilizar um fio de tom azul claro, tá? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui este fiozinho e aqui está a primeira carreira da perninha do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, ela será toda em aumentos, ou seja, para cada ponto da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos fazendo 6 pontos baixos, agora para a segunda carreira, iremos finalizar com 12 pontos. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 3, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 3. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio na cor cru, certo? Então, terminei aqui a carreira 3, cortei o fio e arrematei, pois agora passaremos para o fio cru, certo? E agora, pessoal, para as carreiras de número 4 e 5, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as carreiras 4 e 5. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos voltar com o mesmo tom de azul claro, certo? Então, eu cortei o fio, arrematei, pois iremos voltar com o mesmo tom de azul claro, certo? E agora, pessoal, para as carreiras de número 6 e 7, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos em cada uma delas. Prontinho, pessoal, aqui está então as perninhas do nosso amigurumi. A primeira perna você pode cortar o fio e arrematar, e a segunda perninha mantenha ela no novelo, pois é a partir dela que vamos fazer a união e começar a subir o corpinho do amigurumi, certo? Então, a primeira perninha você pode cortar o fio
arrematar, e a segunda mantenha no novelo, pois é a partir dessa que fazemos a união e subimos o corpinho. Então, aqui está as perninhas do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a subir o corpinho do nosso amigurumi. Eu já estou aqui na agulha com a perninha que permanece no novelo, tá? E aqui na primeira perninha, você pode entrar em qualquer parte dela, certo? Então, qualquer parte, você pode entrar com a agulha e nós vamos fazer um ponto baixíssimo, certo? Um ponto baixíssimo. Então, aqui está as duas perninhas. Agora, pessoal, para a carreira de número 8, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, aqui nesta primeira perninha, para cada pontinho, nós iremos fazer um ponto. E aqui na segunda perninha também a mesma coisa. Para cada pontinho, nós vamos fazer um ponto. Lembrando, as perninhas, elas tinham 12 pontos. E um ponto de cada uma delas, nós utilizamos aqui no centro para fazer a união, certo? Então, no total, a oitava carreira irá finalizar com 22 pontos baixos. Prontinho, pessoal, oitava carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 9, vamos fazer o seguinte: vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. 10 pontos baixos e um aumento, certo? Então, agora, para a carreira de número 9, vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento, 10 pontos baixos e um aumento. Assim, no final, a carreira 9 irá finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 9 finalizada. E agora, para a carreira de número 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 24 pontos. Porém, nesta carreira, nós iremos trabalhar utilizando apenas a alcinha de trás, certo? Iremos utilizar apenas a alcinha de dentro, ok? Então, 10ª carreira, ponto baixo sobre ponto baixo, iremos finalizar com 24 pontos, trabalhando apenas na alcinha de trás, a alcinha de dentro. Vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, 10ª carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 11, vamos fazer o seguinte: vamos começar fazendo 6 pontos baixos. E podemos voltar a trabalhar com as duas alcinhas. Então, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, faremos agora uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos estes dois. Iremos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 11 com 21 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. E agora, para a carreira de número 12, vamos fazer o seguinte: vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto baixo. Feito isso, faremos uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Iremos repetir essa sequência de 5 pontos e uma diminuição a volta inteira
até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 12 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 12 finalizada. E agora, para as carreiras de número 13 e 14, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora duas carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 18 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as carreiras 13 e 14. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio azul claro. Esse aqui é um tom de azul mais claro ainda que este, tá? Então, o azul que nós iremos utilizar agora, ele é um tom de azul mais claro que este que nós estávamos utilizando, certo? Então, agora, para a carreira de número 15, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos ter uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos. Porém, na carreira 15, vamos trabalhar utilizando apenas a alcinha de dentro, certo? Apenas a alcinha aqui de trás, ok? Então, carreira 15, ponto baixo sobre ponto baixo, permaneceremos com 18 pontos, trabalhando apenas na alcinha de dentro. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 15 finalizada. E agora, para a carreira de número 16, nós vamos fazer também ponto baixo sobre ponto baixo. Porém, para a carreira de número 16, nós podemos voltar a trabalhar nas duas alcinhas, certo? Então, carreira 16, ponto baixo sobre ponto baixo. Iremos fechar com um total de 18 pontos, trabalhando novamente nas duas alcinhas. Prontinho, pessoal, aqui está o corpo do nosso amigurumi. Eu cortei o fio e arrematei. O fio é um fio razoável para que a gente consiga fazer a união do corpinho com a cabeça, certo? Então, cortei o fio, arrematei. O fio é um fio razoável para que a gente possa fazer a união do corpo com a cabeça. Então, aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a sainha do nosso amigurumi. Para a saia, eu vou utilizar o fio de azul claro que nós utilizamos na maior parte aqui do corpinho e que também utilizamos aqui na pontinha dos pezinhos, na perninha do nosso amigurumi, certo? Então, o azul que nós mais utilizamos é o mesmo que eu vou utilizar agora para fazer a sainha do amigurumi, certo? A saia, nós iremos trabalhar ela nas primeiras alcinhas que deixamos aqui embaixo, ó, no corpinho, certo? Então, nessas alcinhas que nós vamos trabalhar, você pode prender a sua agulha em qualquer uma delas, tá? E vou puxar aqui o fio com vocês. Puxamos aqui o fiozinho. Como que nós vamos fazer agora, pessoal? Essa primeira volta, nós iremos trabalhar um ponto baixo para cada uma destas alcinhas, tá? Então, para cada uma destas alcinhas, iremos fazer um ponto baixo, certo? Vamos fazer isso a volta inteira. Essa primeira volta, ela vai finalizar com 24 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês para a gente dar continuidade na sainha do nosso amigurumi. Prontinho, pessoal, terminei aqui a primeira volta, tá? E para a segunda volta, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixo,
tá? Então, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, ponto seguinte, um ponto baixo, ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Certo? Então, pessoal, essa segunda volta, então, da sainha do amigurumi, iremos trabalhar fazendo um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Isso pela volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador. Eu vou fazer aqui e chegando no final dessa volta, eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a segunda volta. E agora, eu vou fazer 5 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Pois eu quero que esta sainha chegue aqui até a pontinha dos pezinhos do nosso amigurumi, ok? Então, eu vou fazer 5 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada uma destas voltas irá ter no total de 36 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está a sainha do nosso amigurumi, como que ela ficou, certo? Então, aqui está a sainha do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer os braços do nosso amigurumi. Para os braços, eu vou começar utilizando o fio na cor cru. E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho e aqui está a primeira carreira do bracinho do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. O aumento que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, certo? Então, a segunda carreira será de 2 pontos baixos e um aumento, finalizando assim com 8 pontos. Terminando aqui com vocês. E aqui, com a parte de trás, ó, da agulha, nós damos uns empurrões, ó. Assim já vai pegando o formato do bracinho do nosso amigurumi, certo? Agora, pessoal, para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 3, eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o tom de azul mais claro que nós utilizamos no nosso amigurumi, certo? Esse aqui é o tom mais claro, ok? E agora, pessoal, das carreiras de número 4 até a carreira de número 8, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, agora vamos ter 5 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 8 pontos em cada uma delas. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está o bracinho do nosso amigurumi. Eu cortei o fio é um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura do bracinho no corpinho do amigurumi, certo?
Então, aqui está o bracinho, eu cortei o fio razoável, então, para que a gente faça a costura do bracinho no corpinho. Então, aqui está o bracinho do nosso amigurumi. Prontinho, pessoal, aqui está o nosso amigurumi, a Elsa, mostrando aqui os detalhes para vocês de como que ela ficou, tá? Do cabelinho aqui todo na lateral. Aqui atrás, ó, como eu falei para vocês. Ó, eu fui enrolando então ele, tá? Fui pegando os fiozinhos e puxando e ele vai ficando assim, tá? Deixei todo na lateral, então, o cabelinho. Pessoal, eu optei por não colocar a capa na minha, tá? Mas, se você quiser colocar uma capa na sua bonequinha, no seu amigurumi, você pode utilizar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, as alcinhas aqui, ó, que deixamos no corpinho. Estão vendo? Aqui ficaram algumas alcinhas, tá? Você pode prender o fio. Eu utilizaria este tom de azul claro, tá? O mais claro que nós usamos, para fazer a capa, certo? Então, você pode prender aqui o fio de um canto a outro do bracinho, tá? De um bracinho ao outro. Ir fazendo ponto baixo, um ponto baixo em cada uma das alcinhas. Depois, faz uma correntinha de altura e volta fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Faz uma correntinha de altura e volta fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E outra observação, pessoal, se você for fazer a capa dela, faça antes de colocar o cabelo, tá? Pois como vocês estão vendo aqui, ó, com o cabelo vai ficar mais difícil de vocês mexerem, tá? Então, coloque a capa, faça a capa antes de colocar o cabelo nela, certo? Eu também utilizei estes detalhes dessas pedrinhas, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem de pertinho, ó. Eu colei essas pedrinhas, tanto aqui em cima do corpinho, e em toda a volta da sainha do nosso amigurumi, eu também coloquei essas pedrinhas, tá? Elas são aquelas que tu pode só colar, tá, pessoal? Ela não precisei prender. Eu só aconselho, se você for colocar, pessoal, colocar elas com... utilizar ou cola de silicone ou a cola quente para prender bem elas no corpinho, tá? Senão elas ficam soltando. A minha, como vai ficar aqui para mim, eu vou deixar aqui junto com as minhas outras, junto com as minhas outras coleções também. Ela vai ficar exposta, eu não vou ficar mexendo. Eu não coloquei, tá? Mas daí ela fica caindo. Algumas ficaram caindo conforme eu fui manuseando o cabelo da bonequinha, tá? Então, eu aconselho, se você for colocar essas pedrinhas, cola ela com um pinguinho de cola quente ou um pinguinho de cola de silicone, só para fixar bem no corpinho e não correr o risco de ficar caindo, tá? Então, aqui... os detalhes do corpinho dela, então, o bracinho, pessoal, sempre bem na lateral, e mostrar para vocês que eu utilizei aqui a linha marrom para fazer o detalhe dos cílios e da sobrancelha também, tá? Então, assim ficou o nosso amigurumi. Espero de verdade que vocês tenham gostado, e agora vejo vocês no próximo vídeo.